Você é um sucesso ou um fracasso na medida em que você entende isso aqui, o valor do ensinamento. Nós podemos olhar para um ensinamento de grande valor que poderia mudar a nossa vida, mas nós o ignoramos, o desprezamos, simplesmente pelo fato de não conseguir enxergar, reconhecer o valor que aquele ensinamento tem, o que ele poderia fazer na nossa vida. Então, o quanto nós somos bem-sucedidos ou não depende do nosso nível de compreensão desse fato. O quanto você reconhece do valor dos ensinamentos, o valor que você dá a ele define o quanto bem-sucedido você será. Você quer que Deus seja bom para você? Eu também quero, nós queremos. Mas nós nos atemos a Ele? Nós o buscamos? Esse é um ensinamento que não pode ser ignorado. 2. O quanto uma pessoa é bem-sucedida depende também da sua habilidade de fazer o que é mais importante primeiro. Você deve agendar o seu dia, colocando aquilo que é mais importante primeiro. Não o que é mais fácil, não o que é mais prazeroso, o que é mais importante primeiro. As demais coisas vêm depois. Segundo, a palavra de Deus diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra, para se mostrar forte, para com aqueles cujo coração é perfeito, para com Ele. Quão perfeito o seu coração é para com Deus. Terceiro, a palavra diz que o Senhor honrará aqueles que o honrarem, e o Senhor desprezará aqueles que o desprezarem. Quanta honra você dá a Deus? Você honra Ele? Ou você deixa Ele em segundo, terceiro, quarto lugar? O que é mais importante na sua vida? Seu trabalho ou Deus? Seu estudo ou Deus? Seu lazer ou Deus? Quinto, a palavra diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus tem o primeiro lugar na sua vida? O quanto você dá crédito, atenção e valor a esses ensinamentos definem o quanto você será bem-sucedido na sua vida. Você não precisa pensar em Deus o tempo todo. Você não precisa falar com Deus o tempo todo, mas você precisa pensar nele. Você precisa falar com Ele todos os dias. Isso é muito importante entender. Se você deixar a Deus, a Bíblia nos diz em 2 Crônicas, capítulo 15, verso 2, ali Deus diz: o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com Ele. Se o buscardes, o encontrareis, porém se o deixardes, vos deixará também a vós. Então, você não precisa buscar a Ele o dia todo, o tempo todo, mas você precisa agendar um horário para Deus todos os dias. Você precisa incluir a Deus na sua agenda diária. Outra coisa que você precisa entender é que você não entende. Não importa quantas vezes você leu a Bíblia, não importa quantas vezes você ouviu uma verdade,
você nunca conseguiu captar tudo o que aquelas palavras querem dizer. As palavras são apenas uma placa que indica que está apontando, mostrando algo. Por exemplo, quando você vê uma placa que ali diz São Paulo, a 500 quilômetros, aquilo ali é simplesmente uma placa que está dizendo que aquela cidade está ali. Quando você ouve ou você lê uma escritura que diz: tudo é possível ao que crê. O simples fato de você acreditar que aquilo é a verdade não quer dizer que você crê naquela verdade. O simples fato de você ler a palavra de Deus não quer dizer que você entendeu a palavra de Deus, não quer dizer que você absorveu, não quer dizer que você incorporou aqueles ensinamentos. A única parte da Bíblia que você entende, de fato, é aquela que funciona na sua vida. As promessas de Deus que ainda não funcionam na nossa vida é porque a gente ainda não entendeu aquilo. Então, nós devemos entender algo que, por detrás de tudo aquilo que nós estamos cansados de ouvir, encontra-se aquilo que nós mais precisamos aprender. Então, não se iluda que porque você leu a Bíblia 10, 20, 30 vezes, quer dizer que você entendeu. Eu tenho mensagens que eu já ouvi 10, 20, 30, 40 vezes, mas eu não me iludo que eu aprendi tudo o que aquela mensagem quer dizer. Se eu achar que já aprendi aquilo, que já estudei aquilo e então já absorvi, então eu me fecho para aquele ensinamento e eu paro de enxergar, paro de receber, eu paro de progredir bem ali. Humildade, como eu já disse, humildade não é andar de roupa rasgada, nem sapato furado. Humildade é você entender que você não sabe tudo. Aliás, nós não sabemos praticamente nada. Então, humildade é a capacidade de se humilhar, se calar e aprender com o que o ensinamento tem para nos dar. Entender aquilo que Deus disse. Em Oséias capítulo 4, verso 6, Deus disse: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. E a pessoa que rejeita o conhecimento, Deus disse que rejeita essa pessoa. Quem rejeita o conhecimento permanece tolo. Nós nascemos tolos, nós nascemos inocentes, puros, sem saber nada. Mas você não tem que passar o resto da vida sem saber nada. Você precisa aprender. Nós precisamos aprender. Nós, às vezes, ouvimos um ensinamento que poderia mudar completamente as nossas vidas, mas nós o ignoramos, o desprezamos, porque nós não conseguimos enxergar todo o valor que aquele ensinamento tem e nós precisamos corrigir isso. Às vezes, nós estamos patinando em algo, porque a gente não tomou o conselho de Paulo. Em Hebreus capítulo 2, Paulo disse: convém-nos atentar com mais diligência para aquilo que já temos visto e ouvido. Então, se eu estou doente e não consegui até hoje ser curado, eu não aprendi a receber cura divina. Se eu oro a Deus e não tenho respostas, eu não aprendi a orar, eu não aprendi a crer. Então,
por detrás daquilo que estamos cansados de ouvir, se encontra aquilo que nós mais precisamos aprender. Mas eu te digo, não se canse, ouça mais uma vez, leia mais uma vez, toma o conselho de Paulo, persiste em ler, porém com expectativa. Aprendamos aquilo que o profeta disse, expectativa. Você recebe aquilo que espera. Olha, existe uma diferença no olhar do sábio e no olhar do tolo. O tolo, ele olha para a palavra de Deus e não vê nada demais. É um livro comum, um livro qualquer. Mas o sábio, a pessoa que vai vencer, a pessoa que vai morar na glória com Deus, é a pessoa que olhou para a Bíblia, a palavra de Deus, com uma tal reverência, com um tal entendimento. O profeta, ele contou uma certa vez que ele estava lendo a sua Bíblia e ele levantou da cadeira e ele ficou olhando para a sua Bíblia ali em cima da mesa e chorando. E ele disse: Deus, ali dentro tem vida eterna para qualquer homem ou mulher que ousar colocar a sua confiança nisto. Então, se eu estou sendo mal sucedido em algo, se você está sendo mal sucedido em algo, é porque nós não estamos ousando colocar a nossa confiança nisto, nesse ensinamento, na palavra de Deus. Então, como eu sempre cito, a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Um estudante da palavra de Deus, ele é mais prudente do que os velhos. Ele tem mais entendimento do que os mestres. O que faz a diferença, o que faz um tolo se tornar sábio, é se ele ousar colocar sua confiança e sua atenção neste livro tão sagrado, tão rico, que levanta o pobre do monturo e o faz assentar entre príncipes. É o que tira uma prostituta da rua e a coloca no trono junto com Deus, que pega um ladrão e o torna príncipe. Que tipo de livro faz isso? Que tipo de ensinamento causa tamanha mudança em um homem? São estes ensinamentos que são desprezados por todos os tolos. Repito, o seu nível de sabedoria é mostrado, é denunciado. O seu nível de sabedoria ou o seu nível de tolice é denunciado pela forma como você enxerga este livro. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.